Olá, tudo bem? Pastor Sidney, eu quero deixar uma mensagem aqui rápida para você, para nós refletirmos, assim como eu tenho refletido nessa palavra. Ela está ali em Mateus capítulo 11, né? São as palavras que Jesus falou, que exatamente no versículo 20 em diante, que eu vou ler para você. Diz assim: passou então Jesus a increpar, ou seja, repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Aí ele começa dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha só que palavra forte, principalmente aqui o versículo 23, onde Jesus disse: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás ao céu, ou seja, você pensa que vai para o céu, e aí o próprio Jesus ele vai dizer: não, você vai para o inferno. Por quê que Cafarnaum, segundo as palavras de Jesus, vai para o inferno e não para o céu? Porque Deus operou ali, Jesus fez milagres ali, e não houve uma mudança, porque arrependimento quer dizer mudança. Não houve uma mudança de atitude. As pessoas ali continuaram, né, a mesma coisa, com seus ideais, e aí então não houve aquela mudança que Deus esperava que houvesse na vida daquelas pessoas. O que eu acho interessante é que o próprio Jesus, as palavras do próprio Jesus vêm dizer: elevar-te-ás ao céu? Não, descerás ao inferno. E depois no versículo 24, que ele diz que se Sodoma tivesse se arrependido, ela teria subsistido, ela estaria em pé até hoje. Então diz que ela caiu exatamente porque ela não se arrependeu, ela não mudou, mas também não tinha sido operado nenhum milagre ali naquele lugar. Se tivesse sido operado um milagre naquele lugar, ela estaria em pé. É o que Jesus disse aqui. E ele diz assim, que no último dia, ou seja, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma. Sabe o que me chama a atenção aqui? Sodoma. Sodoma, ela sofreu, nós sabemos disso. As pessoas morreram, né? Você conhece a história. Ló foi tirado, a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ló foi tirado com as filhas, mas os moradores de Sodoma e Gomorra, eles foram mortos, a cidade foi destruída. E mesmo sendo destruída naquela época, no dia do juízo ela vai ser chamada de volta para responder, e com rigor. Porém, haverá menos rigor para ela do que para Cafarnaum, que não creu apesar dos milagres. Veja bem, em Hebreus capítulo 6, nós vamos abrir aqui, vai dizer o seguinte: Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Olha só, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo a vergonha. Veja bem, Hebreus ele vai falar que uma vez que a pessoa recebeu o milagre, uma vez que a pessoa teve os olhos abertos, né, para enxergar, para ver Jesus, e ela mesmo assim não se arrepende, ela cai, ela volta para trás,
é impossível que ela de novo se arrependa, ou seja, que ela mude. Por quê? Porque ela não mudou a primeira vez, ela não vai mudar a segunda. É isso que o texto está falando aqui. Então é um alerta para a gente parar, pensar, refletir a respeito da nossa vida, como que está a minha vida diante de Deus. Hoje em dia eu vejo, particularmente eu, não estou julgando ninguém, mas eu vejo que há muitas brincadeiras, muita facilidade para se entrar no reino de Deus, quando a Bíblia diz que é com luta e empreendendo forças que se conquista. Então tudo é possível, tudo é fácil, tudo aceitável, e aí fica essa palavra aqui, né? Cafarnaum não creu, mesmo vendo os milagres, não se converteu, não se arrependeu. Hebreus fala que aqueles que uma vez foram iluminados e caíram, é impossível retornar ao arrependimento, né? Então, sobre o dia de juízo, sim, vai haver a cobrança aqui, ainda nesse mundo, e por fim ainda haverá a chamada para o julgamento, para o juízo eterno, para o julgamento eterno. Lá em Mateus, no capítulo 19, nós vamos ver lá Jesus falando sobre, capítulo 19, versículo 29. Eu vou pegar só esse versículo, que Jesus vai estar falando assim, ó: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E Jesus está dizendo sim, que aquele que deixar o pai, a mãe, a casa, família, eu sempre falo, não é deixar, abandonar, né, desleixo, não. Saber separar as coisas, né, poder servir ao Senhor sem nenhum impedimento, se dedicar à obra do Senhor, se dedicar ao trabalho do Senhor, esse receberá ainda nesse mundo. Percebe a palavra como ela vai trabalhando na nossa vida? Sodoma recebeu ainda nesse mundo e por fim virá o juízo eterno. Jesus diz que aquele que faz ao contrário, aquele que se converte, aquele que se arrepende, aquele que serve ao Senhor com dedicação, com responsabilidade, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai dizer que ele recebe também ainda nesse mundo 100 vezes mais aquilo que deixou. E por fim, ou seja, né, no final de tudo será chamado, né, não para um julgamento. Por quê? Porque a Bíblia já deu aqui o veredito para ele está salvo, ele tem a vida eterna. Então, além dele receber aqui, no final dos tempos, na chamada final, ele recebe a vida eterna. Aqueles que não se converteram, além de sofrer aqui, ainda serão chamados no final para o juízo, e haverá um rigor maior para a vida daqueles que não creram. Bom, irmãos, dentro disso, eu vou com você aí para 1 Coríntios 15:58, que particularmente é o meu versículo predileto. Ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ou seja, o vosso trabalho tem resultados, o vosso trabalho tem colheita, o vosso trabalho tem consequências boas, né, agradáveis, tem recompensas, ok? Então fica aí essa palavra para você pensar, como que você tem levado a sua vida. Falou muito forte comigo, acredito que vai falar com você também, né? Não leve as coisas na brincadeira, entenda que as coisas são sérias, é o próprio Jesus que está falando. Pensas tu que vai para o céu? É para o inferno que tu vais. Essas são as palavras de Jesus se referindo a Cafarnaum, que não creu, que não se arrependeu, que não se converteu, mesmo após ter sido iluminado. Ok? Então, que Deus te abençoe, que você reflita, que você pense e que Deus continue te abençoando. Amém? Um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica firme. Eu vivo pela fé e não pelo que